Morgan agora é o maior candidato pra aparecer na série de Rick Grimes. Ele vai reencontrar o personagem lá, ele gravou, ele vai aparecer mesmo. Ele volta a aparecer em algum outro episódio de Fear antes de deixar a série, ou essa foi a saída definitiva? Como que vai ser a jornada do personagem até chegar em Rick Grimes em si? Como é que ele pode coletar pistas e o que que deve acontecer? Já dá pra entender tudo certinho. Se você quer saber e entender tudo nesse ponto muito importante do universo, cola aqui nesse vídeo e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então, tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o universo de The Walking Dead, sobre Fear The Walking Dead, pra explicar sobre as questões do Morgan, mas agora é um personagem solto no universo, por isso que eu falei do universo. Direcionadíssimo ao ponto que a gente mais esperava em relação a esse personagem. Antes de terminarem com ele, dele morrer, um reencontro com o Rick, pelo menos. Vamos explicar sobre tudo isso, o que se sabe, o que o ator falou, quais são as confirmações. Deixa esse like, se inscreva aí no canal pra você não perder nada, que ainda tem muita atualização, muito vídeo pra trazer essa semana. E é o seguinte, né, o vídeo prometido pra gente explicar tudo de uma vez por todas sobre Morgan Jones, que nesse episódio recente de meio de temporada de Fear The Walking Dead foi mostrado o fim do seu arco ali, aparentemente das suas tretas, dos problemas, e ele, junto com a sua filha, a Mo, seguindo viagem, inclusive mandando no rádio uma mensagem bem épica, né, falando com o próprio Rick, falando que não importa onde ele esteja, se ele esteja em Alexandria ou não, ele está indo atrás. É a grande motivação do Morgan. O que de cara eu já te adianto, fazer isso, colocar o personagem pra falar isso, criar um roteiro desse, significa que eles têm algum plano pro futuro. O ator pode falar o que for, fazer o personagem parar por aí num episódio falando isso, não é só pra chamar atenção, pra depois ele mudar, mudei de ideia. Não vão fazer isso. E pra explicar tudo, vamos começar com o primeiro ponto, que é sobre a confirmação. O que aconteceu com o Morgan de fato em Fear? Ele vai voltar? Ele vai aparecer em algum outro episódio? Pois é, tá aqui a entrevista em que o próprio ator Lenny James confirma que é sim a despedida dele em Fear The Walking Dead. Este episódio 6 da 8ª temporada foi o último episódio em que vamos ver Morgan em Fear The Walking Dead. Aqui você pode ver num trecho que o ator confirmou pro site Comic Book, que questionou pra ele, né, se os fãs vão ver Morgan nos outros 6 episódios que faltam, 6 episódios finais de Fear, e o Lenny James respondeu: você não verá. Literalmente é oficial, assim como eu disse na análise, esse episódio 6 foi um episódio de passagem de protagonismo de volta, né, que a protagonista de Fear desde sempre começou sendo Madison, sobre a história sobre a família Clark. Quando Madison saiu, morreu, entre aspas, passou pro Morgan, que veio lá de The Walking Dead. A partir de agora, Madison Clark é a protagonista de volta de Fear The Walking Dead pros 6 episódios finais, então a história vai girar muito em torno dela e das questões da família em si, por isso eu acredito demais na volta da Alicia lá. Mas saindo disso, voltando no Morgan, porque aqui a gente tá pra falar dele, da jornada dele daqui pra frente, agora que ele não vai estar mais em Fear, não tá nos últimos episódios mais, o que acontece? Primeira coisa importante, tá um mapa aqui pra mostrar um negócio. Uma coisa que eu consegui de forma confirmada, inclusive, que é estranho pra essa declaração do Lenny James, que ele não vai aparecer nos episódios finais, é sobre as gravações da época dos episódios finais, que tiveram gravações aqui, ó, Fayetteville, que é a região ao sul de Atlanta, bem ao lado ali de Senoia, né, que é onde gravava The Walking Dead mesmo. Sim, na época que estavam gravando os últimos episódios, o 10, o 11 e o 12, Lenny James esteve gravando cenas na região de Fayetteville, sendo que as gravações mesmo de Fear eram em Savannah, né, que é assim, no mesmo estado, mas é bem distante. Com o ator revelando agora que não aparece mais, a minha conclusão então sobre essa gravação é que enquanto estavam gravando os últimos episódios, ainda estavam gravando cenas desse episódio 6. Por quê? Porque aparentemente o local, né, onde era o cemitério, gravaram na época aquela questão do Eastman, né, que o Morgan encontrou e ele voltou aqui, é na região de Fayetteville, então essas cenas podem ter sido gravadas lá. Ou ele gravou alguma coisa adiantada na região ali de Fayetteville, em algum lugar que a gente não sabe o que é que tem ali, pra alguma outra produção depois, o que eu acho muito difícil. E é aí que a gente vai tocar no ponto. Ele não continua em Fear, mas aonde que ele vai aparecer no universo do Walking Dead? Vamos começar sobre o que o ator diz sobre essa parte, né, de continuar em outra produção. Ele disse o seguinte, ó: com toda honestidade, tudo e qualquer coisa é possível, e eu sei que é algo que uma certa porcentagem de nossos fãs gostaria. Eu apareceria pra trabalhar com Andrew Lincoln, né, ator do Rick, novamente a qualquer momento. Essa é a primeira parte. Ou seja, o ator confirma que a qualquer momento ele poderia gravar com o Rick, ele poderia mostrar essa continuação do personagem encontrando o Rick, confirmado mesmo, mas aí tem um porém nisso. Mas, como qualquer pessoa que me conhece sabe, sou ferozmente protetor da história de Morgan.
Morgan. E no que me diz respeito, nesse momento específico, esse é o fim da estrada para Morgan. Você só verá ele novamente se uma história surgir dentro do universo que seja boa demais para dizer não. Pra não negar, né? Pra ele querer fazer. João Vitor, então isso significa que ele não vai voltar mais no universo de The Walking Dead? Sinceramente, essa é uma declaração muito parecida com outras que a gente já conheceu de personagens que deixaram o universo. Por enquanto, eu não vou fazer nada agora. Por enquanto, não pretendo voltar em nenhuma produção. Andrew Lincoln, quando deixou The Walking Dead, deu a entender isso. A atriz da Maggie, quando deixou The Walking Dead pra fazer outra série, também deu a entender isso. Voltou. A própria atriz da Carol, quando terminou The Walking Dead, né, deu a entender que queria descansar e tal. Por isso que não ia ser série Daryl e Carol mais. Mas aí agora já tá lá gravando a segunda temporada da série que o Daryl voltou. Eu falo pra você que com certeza tem algo vindo pro Morgan. Tem algum plano sendo construído. Mas aí a gente vai pra aquele outro grande ponto. A grande pergunta que surgiu após essa saída do Morgan aí. Morgan então vai aparecer na série do Rick, é isso? Então, minha resposta, minha opinião sincera por enquanto é que não. A fala do Lenny James, por mais que outros atores que disseram isso voltaram depois, indica que neste momento ele tá quieto. Ele quer ficar um pouquinho quieto e não deve ter produzido nada de conexão aqui. A gente não tem nenhuma pista de nada que ligue a possibilidade de ele ter gravado algo pra essa série. Até porque em boa parte das gravações de Rick e Michonne estavam tendo ainda gravações do final de Fear the Walking Dead. E eu sei que muita gente ainda vai criar umas teorias da conspiração, mas de qualquer forma, posso confirmar que o que eu sei de bastidores até agora, de contatos que eu tenho de lá, que trazem aquele tanto de spoiler que às vezes a gente consegue, é que por bastidores, sobre o Lenny James, foi isso que ele fez até agora. A última coisa que ele gravou foi Fear the Walking Dead mesmo, não produziu nada além. Então sim, se for ter um reencontro com o Rick, se for aparecer isso no universo, que deve acontecer em algum momento, vai ser com certeza em algum aparecimento do Rick após a série dele. Se for ter alguma coisa que ele vai continuar após a série dele, apesar de a gente achar que é o fim, pode ser. Talvez existam alguns rumores de que o Rick pode continuar em alguma outra produção depois. Não segunda temporada aqui, mas alguma outra coisa. Se tiver esta outra coisa, é ali que vai ser o reencontro com o Morgan, é o que eu acredito. Só que não para por aqui, porque já dá pra entender demais qual que é o caminho do Morgan e o que vai acontecer a partir daqui. Sim, no rádio e nas citações, inclusive, quando ele despede da Madison e vai pegar o barco pra poder ir, ele cita sobre Alexandria. É a comunidade que ele cita, é o local como casa que ele tem na cabeça. E já ficou óbvio que o Morgan sabe onde ir. Ele lembra onde ficam os lugares do passado, facilmente ele vai chegar em Alexandria. Por quê? No episódio 4 ele voltou facilmente pra King County, que é a cidade lá onde ele conheceu o Rick, a cidade do Rick em si mesmo. E nesse episódio 6 ele voltou lá no cemitério do Eastman, que não é um lugar tão distante também. Ele lembrou onde ficava. E sim, Alexandria é um lugar mais recente ainda pra ele, com certeza ele vai lembrar aonde fica e já vai seguir o caminho diretão agora. Com isso já dá pra entender o que vai acontecer. É questão de dias, semanas no máximo pra ele e a Mo, depois dessa cena aqui, chegarem lá em Alexandria. E como o Fear se igualou temporalmente com The Walking Dead, esse momento do episódio 6 de Fear já é na mesma época que do final, do episódio final de The Walking Dead, creio que a primeira pessoa que ele vai encontrar vai ser o Aaron, que ficou como líder de lá, que vai contar pra ele finalmente sobre o que aconteceu com o Rick, da ponte, da explosão, que o Rick desapareceu, que agora eles têm uma noção que o Rick pode estar vivo. Ele vai descobrir também sobre Commonwealth, a comunidade gigante. E eu creio que facilmente o passo daí, já que o Morgan tá super motivado em ir atrás do Rick, seria deixar a Mo em uma das comunidades em segurança, porque tem estrutura de sobra, seja Alexandria ou seja Commonwealth, seguir viagem, seguir vagando atrás do Rick sem parar. Eu acredito que seria isso, né? Talvez enfrentando algum problema no meio do caminho. Muita gente criou teorias, pode ter o spin-off do Morgan? Eu acho que não. Como o Lenny James mesmo disse, ele é muito protetor da história do Morgan, não acho que se não tiver uma história muito interessante voltaria a isso. Então, o máximo de interessante que poderiam apresentar pra ele seria uma aparição do Morgan em um momento com o Rick, pra ter esse reencontro e encerrar isso aí de vez. E quando? Que época? Que ano que a gente vai ver isso acontecer? Uma cena disso e tal? Depende muito do que for ter depois da série de Rick e Michonne. Essa é a minha opinião. É isso que sabemos, né? As coisas confirmadas e oficiais somadas com as coisas que dá pra entender sobre o Morgan. Coloque nos comentários o que você acha, o que você acha sobre o caminho dele. Você vai chegar em algum momento mostrar o Morgan chegando em Alexandria ou Commonwealth, porque o cenário de Commonwealth ainda tá montado, né, lá em Senoia, apesar de não ter sido usado pra gravar, mas enfim. Deixa esse like, se inscreva no canal pra você não perder nada, que essa semana já tem episódio 2 de Dead City, tem mais trailer, teaser pra gente analisar. E logo eu tô de volta com muita coisa no mais. É isso aí, um abraço. Fui!